A cada 10 likes em qualquer vídeo desta playlist, eu postarei um novo vídeo do Decreto 3048 atualizado. Então, a rapidez com que posto depende de vocês. Subseção 6ª. Do ISF. Artigo 81. O ISF é devido, mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso com SC inferior ou igual a R$ 1.425,56, na proporção do respectivo número de filhos ou de enteados e de menores tutelados, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos nos termos do disposto no artigo 16, observado o disposto no artigo 83 abaixo. Redação de 2020. Artigo 83. O valor da cota do ISF por filho ou por enteado e por menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, até 14 anos de idade ou inválido, é de R$ 48,62. Redação de 2020. Artigo 82. O ISF será pago mensalmente. E, ao empregado, inclusive o doméstico, pela empresa ou pelo empregador doméstico, juntamente com o salário, e ao trabalhador avulso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, por meio de convênio, redação de 2020. Segunda, ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso aposentados por incapacidade permanente ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária, pelo INSS, juntamente com o benefício, redação de 2020. Terceira, ao trabalhador rural aposentado por idade aos 60 anos, se do sexo masculino, ou 55 anos, se do sexo feminino, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria, e quarta, aos demais empregados, inclusive os domésticos, e aos trabalhadores avulsos aposentados aos 65 anos de idade, se homem, ou aos 60 anos, se mulher, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria. Redação de 2020. Parágrafo 1º no caso do inciso I, da empresa que paga ISF ao empregado, do domesticador ao doméstico, do sindicato ou órgão ao avulso por convênio, quando o salário do empregado não for mensal, o ISF será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Parágrafo 2º o ISF do trabalhador avulso independe do número de dias trabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da cota. Parágrafo 3º quando o pai e a mãe são segurados empregados, inclusive domésticos, ou trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao ISF nota, mas o salário maternidade é devido só a um dos segurados casados. Redação de 2020. Parágrafo 4º as cotas do ISF pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico serão deduzidas quando do recolhimento das contribuições. Redação de 2020. Artigo 84. O pagamento do ISF será devido a partir da data de apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, e fica condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória dos referidos dependentes de até 6 anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes, a partir de 4 anos de idade, observado, para o empregado doméstico, o disposto no parágrafo 5º abaixo. Redação de 2020. Parágrafo 5º para recebimento do ISF, o empregado doméstico apresentará ao seu empregador apenas a certidão de nascimento do filho ou a documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos. Parágrafo 1º a empresa e o empregador doméstico deverão conservar, durante o prazo decadencial de 5 anos, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela fiscalização. Redação de 2020. Parágrafo 2º na hipótese de o segurado empregado ou de o trabalhador avulso não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho, do enteado ou do menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, nas datas definidas pelo INSS, o benefício do ISF será suspenso até que a documentação seja apresentada. Redação de 2020. Parágrafo 3º não é devido ISF no período entre a suspensão do benefício motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e o seu reativamento, exceto se provada a frequência escolar regular no período. Redação de 2020.
Parágrafo 4º. A comprovação semestral de frequência escolar de que trata o caput será feita por meio da apresentação de documento emitido pela escola, na forma estabelecida na legislação específica, em nome do aluno, de qual conste o registro de frequência regular, ou de atestado do estabelecimento de ensino que comprove a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. Redação de 2020. Artigo 85. A invalidez do filho, do enteado ou do menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, maior de 14 anos de idade, será verificada em exame médico pericial realizado pela Perícia Médica Federal. Redação de 2020. Artigo 86. O ISF correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa, pelo empregador doméstico ou pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra, conforme o caso, e, ao mês da cessação de benefício, pelo INSS. Redação de 2020. Artigo 87. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, o ISF passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. Artigo 88. O direito ao ISF cessa automaticamente. E, por morte do filho, do enteado ou do menor tutelado, a contar do mês seguinte ao do óbito, redação de 2020. Segunda, quando o filho, o enteado ou o menor tutelado completar 14 anos de idade, exceto se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário, redação de 2020. Terceira, pela recuperação da capacidade do filho, do enteado ou do menor tutelado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade, ou, redação de 2020. Quarta, pelo desemprego do segurado. Artigo 89. Para efeito de concessão e manutenção do ISF, o segurado firmará termo de responsabilidade, no qual se comprometerá a comunicar à empresa, ao empregador doméstico ou ao INSS, conforme o caso, qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício e ficará sujeito, em caso de descumprimento, às sanções penais e trabalhistas. Redação de 2020. Artigo 90. A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do ISF e a prática, pelo segurado, de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento autorizam a empresa, o empregador doméstico ou o INSS, conforme o caso, a descontar dos pagamentos de cotas dévidas com relação a outros filhos, enteados ou menores tutelados ou, na falta delas, do próprio salário do segurado ou da renda mensal do seu benefício, o valor das cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 154. Redação de 2020. Abre aspas, parágrafo 2º. A restituição de importância recebida indevidamente por beneficiário da Previdência Social, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada monetariamente nos moldes do artigo 175, e feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento na forma do artigo 244, revogado em 2020, independentemente de outras penalidades legais. Fecha aspas. Artigo 91. O empregado, inclusive o doméstico, ou o trabalhador avulso deve dar quitação à empresa ou ao empregador doméstico de cada recebimento mensal do ISF, na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique claramente caracterizada. Redação de 2020. Artigo 92. As cotas do ISF não serão incorporadas, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. Obrigado por ter assistido. Uma das vagas será minha. Diga nos comentários se uma delas também será sua. E se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para acompanhar minhas novas postagens. Fazendo isso você estará me motivando a continuar com essa tarefa árdua de gravar as leis com referências, atualizadas e revisadas. Nunca desista. É só uma questão de tempo e persistência.